Ponte Preta, inframante, Ponte Preta, emoção. Ponte Preta é gigante, com raça de campeão. Bom, a ponte, ela, claro, puxa muito pelo contexto histórico da sociedade campineira no final do século XIX, para o início do século XX. A cidade de Campinas passava por um momento difícil com a epidemia da febre amarela. Campinas, praticamente mais da metade da sua população dizimada pela febre amarela, e você tem período da abolição da escravatura, tudo reunido com o início do século XX, com a chegada das ferrovias, com a chegada dos imigrantes para trabalhar aqui no Brasil, e Campinas está no palco disso tudo, porque é a principal cidade interior do país na produção do café e na entrega do café ao Porto de Santos. As ferrovias chegam por esse motivo. E a cidade de Campinas, a partir daí, começa um desenvolvimento que é fundamental para o crescimento econômico e social da cidade. Então, e no meio de toda dessa efervescência econômica, social e cultural, surge a Associação Atlética Ponte Preta, por funcionários da Companhia Paulista, por filhos dos funcionários da Companhia Paulista. A Companhia Paulista chega em Campinas em 1872, no dia 11 de agosto. Tanto é que a data de fundação do clube é em homenagem à chegada da Companhia Paulista de Estradas e Ferros, em 11 de agosto de 1872, e a ponte é fundada em 11 de agosto de 1900 por funcionários, filhos desses trabalhadores da Companhia Paulista, que se divertem com a prática do futebol aqui no bairro da Ponte Preta, que chega antes do que o clube, né? O bairro operário da Ponte Preta, ele é formado antes para que receba os funcionários dessa companhia, e os funcionários, os filhos na prática do futebol, né? Os funcionários imigrantes ingleses, escoceses, e os meninos acabaram, junto com os funcionários, criando esse clube em 1900. Eu acho que esse é o principal, né? Essa reunião, essa junção social e cultural que a Ponte Preta surge, e com a abolição da escravatura, muitos negros da região, numa expansão territorial da cidade de Campinas, também vêm morar aqui no bairro da Ponte Preta, que é um bairro operário na sua essência, na sua construção, e esse elo com o clube começa a se construir. A ponte tem oficialmente já documentado o primeiro jogador negro a vestir a camisa de um clube de futebol, um período ainda amador, nós sabemos disso, mas ele é o primeiro atleta, porque está nas primeiras fileiras aí de fundação de clubes, Miguel do Carmo, fiscal dessa Companhia Paulista, nascido em Jundiaí, e que vem a Campinas a trabalho, se torna aí o primeiro jogador negro a participar das atividades da prática do futebol naquele período em Campinas. Eu acho que eu tinha uns 8 para 9 anos de idade, e eu vinha do campo. Eu morava aqui na Nova Campina, numa chacrinha, né? Eu, minha saudosa minha mãe, saudoso meu pai, quiseram a passagem. E eu vinha assistir jogo na ponte. Naquele tempo que nós menores não pagava, né? E eu via, naquele meu tempo, tinha um aspirante, né? Albertinho. Depois aí a gente tinha o prazer de ver Roberto Pinto, Samuel, todos acho que já fizeram a passagem, né? Dagoberto, aí depois vinha o Manfrini, né? Então, naquele tempo, né? Eu já comecei a me simpatizar e a torcer para Ponte Preta. Mas foi na ponte que eu falei, é aqui mesmo que vai ser minha casa agora. Eu costumo falar que é um vício, né? Uma doença, sei lá. Mas é uma coisa boa. Eu nasci praticamente desde a barriga da minha mãe. Começou com a minha bisavó. Minha bisavó vendia amendoim no estádio. Aí foi vindo de geração em geração. Minha mãe era fanática e desde da barriga eu acompanho a Ponte Preta e não consigo abandonar. A minha mãe faleceu faz 17 anos. Minha irmã não acompanhou tanto com a minha mãe, que ela faleceu, minha irmã era pequena. Em todos os jogos a gente ia, todos, não perdia um. Pra fora, em casa. E vem disso, né? Igual eu falei, minha mãe acompanhava todos, já passamos muitos perrengues, né? Atrás de Ponte Preta. E, tipo, a minha mãe é tudo, assim. Gente, eu não tenho nem palavra, assim, não consigo nem explicar. Mas, assim, hoje eu sou Ponte Pretana, é graças a elas, né? Minha base, eu costumo falar que elas são minha base. Você já chegou a fazer alguma promessa? Várias. Promessa, tatuagem.
Aí eu comecei a ser Ponte Pretano aqui em 1976. Era criança e em casa não tinha rádio, não tinha televisão. E via um monte de torcedor aqui na rua de cima, Celso Cristal, que eu tenho 56 anos só de bairro. E via aquele monte de torcedor descer com caminhão, com bandeira. Aí, então a gente ia colocando na cabeça. Aí conforme foi passando o tempo, tinha uma vizinha que era Ponte Pretano, via muito os jogos da Ponte Preta e eu ficava ouvindo junto. Aí foi pegando o gosto. Eu consegui fazer muitas moleques, amigos, virar Ponte Pretano, chamando eles e levaram para o campo. E pra gente é a gratificação, né? Você conseguir torcedor com a Ponte Preta. Eu comecei a torcer para Ponte Preta em 1968. Tinha 8 anos de idade. Eu bebi sorvete. Aí eu fui ver Ponte Preta em Guarani. Entrei para ver sorvete lá dentro, que naquela época podia. Aí a Ponte Preta virou. E eu tinha assim um time definido. Mas a partir daquele dia, e foi um gol de Alain de mão. A partir daquele dia eu falei, não, eu vou torcer esse time. E é o time do meu coração. Como que era ver o de cá jogar, por exemplo? Não tem palavra, né? Que era um jogador diferenciado. Hoje ele estaria numa seleção. Eu não consigo me imaginar sem a Ponte Preta. Não consigo. Vivi bastante alegria, né? Quando a gente, na década de 70 mesmo, 77, né? Que a gente chegamos lá naquela semifinal. Muito, muito, muito contente, sim, tá? Triste por não ter sido campeão, mas contente por ter chegado e, né, ter exaltado mais o nome da Ponte Preta. O campeonato, né, brasileiro, paulista lá que nós fomos campeões da Série A2, eu passava mal, eu tremia, eu chorava, que um torcedor falou, moça, calma. A hora que o Elvis foi bater aquele pênalti, então, parecia que eu ia ter um infarto. Quem sabe dá o título pra macaca querida. Vem Elvis, autorizado, Elvis! Bora, que é Ponte! Aí eu abracei, um cara me abraçou lá do nada, a esposa dele ficou olhando ele, calma amor, é Ponte Preta, uma pessoa que eu nunca nem tinha visto na vida. E é isso, Ponte Preta é isso, né, é emoção. Eu falo que paixão não se explica, se vive, né, e só compartilha dessa paixão quem é Ponte Pretano mesmo. Pra gente é gratificante, igual você falou, os momentos mais difíceis que ressurge a Ponte Preta e os torcedores, né, que parece que nós gostamos da dificuldade, Didi. Foi quando eu fui com meus filhos, né? Pela primeira vez. Meus filhos pela primeira vez, eles foram a primeira vez. A gente foi num derby, né? E a gente ganhou esse derby de 3-12. Lá em cima. A minha avó ia pouco, né? Que a minha avó já era mais debilitadinha assim da saúde, mas era aqui, sofrendo no radinho. Ela costumava dizer que ela assistia pelo rádio. Que também não tinha muito negócio de transmissão, né? Então a gente assistia pelo rádio com a avó. Acho que deve ter um radinho dela aí ainda, não sei se as tias já jogaram, mas Rádio Central. Eu me lembro muito da minha avó. Geralmente quando os jogos eram na televisão, ela colocava a santinha, né, no lábio que a Ponte estava defendendo o gol. Então esse momento para mim de fé é muito importante também. Parece que quanto mais apanha, mais gosta, né? E na minha família, e todo mundo pode prestar, desde de criança, todo mundo. Só que o meu pai, aí meu pai tinha casou uma moça com a irmã do meu pai. Meu pai não torcia pra ninguém, meu pai era neutro. Aí casou um tal de meu tio Geraldo, e meu pai, pra confrontar nós lá em casa, ele começou a torcer pro Guarani. Só meu pai. Disse, vamos jogo, mas a gente vai, entendeu? Meus netos, tudo Ponte Preta. Tem 4 tetinhos, tá aqui no senhor. Tudo tem camisa. Quando eles nascem, a gente já compra um e leva pra ele. Vou mentir.
E na década de 20, 30, a Ponte se mantém ainda sem um campo oficial, um estádio para jogar, e que ela adquire na década de 20, final da década de 20, ali, o estádio da Júlio Mesquita, no Cambuí. E esse estádio depois a Ponte acaba perdendo por questões financeiras e econômicas. A Ponte mais uma vez passa a ser um time que só tinha suas camisas, como era conhecido, o time das 11 camisas, porque não havia um local para essa prática do futebol ainda amador, e a Ponte carregando muita gente na cidade de Campinas, até que aí abnegados como o seu Moisés Lucarelli acabam aí construindo esse palco que está aqui hoje, que é o estádio Moisés Lucarelli, na década de 40, que chegou a ser o terceiro maior estádio do Brasil. Você tinha São Januário, estádio do Pacaembu, porque ainda em 1948 tínhamos o Maracanã. Então, São Januário, Pacaembu e a Ponte Preta, né, como o terceiro maior estádio do país em 1948, que faz essa história ser maravilhosa, é que esse estádio foi construído por seus torcedores. Então, aquelas carreatas de tijolos, mutirões de torcedores que vinham para cá durante a semana, aos fins de semana, dar o seu valor, o seu sami, como diz o hino, né, dar o seu valor, mostrar o seu valor, ajudando a construir o estádio. Talvez isso seja o ponto, né, principal da história maravilhosa de 125 anos, que é a construção do estádio por aqueles que são a sua essência, a sua vida, são os seus torcedores. Eu costumo até falar para os meus colegas aqui, quando passar em frente ao majestoso tem que fazer o nome do pai, tá? Porque ele me lembra muito aquelas arenas de Roma, a frente dela, dos gladiadores, né? Né? Para mim é uma arena de batalhas pacíficas. Não tem jogador sem estádio, não tem estádio sem jogador. Eu acho que, mas o estádio é muito importante para a nossa cidade, né? Porque o jogador passa, mas o estádio sempre vai estar aí. Ponte, se ela foi construída por seus torcedores, né? Aliás, ela é movida até hoje pela paixão dos seus torcedores, não é uma grande conquista. Talvez a sua grande conquista é ter essa quantidade de gente que é apaixonada por ela. Moisés Lucarelli, sem dúvida, é um dos grandes. Eu destaco a querida Dona Ana. Acho que essa era um símbolo, a Ponte Preta que a gente conhece, daquela Ponte Preta periférica, da Ponte Preta negra, da Ponte Preta de fé, da paixão que ela tinha pelos jogadores, da fé que ela tinha pela entidade, da presença dela. Eu acho que a Dona Ana é a figura que representa demais aquilo que a gente entende hoje como Ponte Preta. Claro que poderia citar aqui muitos outros, porque a Ponte tem inúmeros torcedores, mas acho que está muito bem representado. O que você falaria nesses 125 anos para o torcedor ponte-pretano igual a você? Para a gente não desistir nunca. E igual eu falo, por enquanto existir um pai e uma mãe ponte-pretana, a Ponte Preta jamais vai deixar de existir. Aqui é minha filha Raquel. Desde pequena a gente já leva para cima a torcedora ponte-pretana. Eu adoro. Nossa, a torcida da Ponte pra mim é paixão. É paixão, assim. A gente vai no estádio, igual eu falei, nós vamos em todos os jogos. E é paixão, né? Só compartilha desse amor assim quem realmente vive. Ponte Preta amo. A torcida já fez ganhar jogo. Já fez ganhar jogo. A torcida do Ponte Preta não desanima. Ela é paixão, entendeu? Não precisa mandar recado não, a torcida sabe o papel dela. Não precisa mandar recado. A final ali em São Paulo, com esse Lavuz aí, foi 30 mil pessoas de Campinas, Não precisa nem falar mais nada. Certo? Não precisa nem falar mais nada. Foi 30 mil pessoas. E não foi mais porque acho que nem cabia lá no ano para daquele teatro. Ponte, eu quero te desejar um feliz 125 anos, que vocês tragam muita alegria para nós ainda. E que venham mais 125 anos, né? Se Deus quiser. Com muito amor. Parabéns à Ponte Preta e toda a nação. Por ser de 25 anos e desejamos que siga muito daqui para frente. E que um dia venha ser com glória. Eu acho que se é Ponte Preta, lógico, é IFB, porque faz parte do ciclo. Mas a Ponte Preta faz parte da minha vida. Não tem igual. Chamo Ponte Preta na vitória ou na derrota, agora e sempre, sempre.
e que nos próximos 125 anos nós venham com mais vitórias do que derrota. Vamos lá, Ponte Preta! Não é nós que vivemos na vida dela, é ela que vive na vida de todos, né? Porque eu sempre digo que o torcedor da Associação Atlética Ponte Preta, ele não escolhe torcer por ela, e é escolhido, né? Acho que ela aponta quem tem que caminhar com ela na missão. Eu já ouvi de um grande amigo meu dizendo que tinha uma missão. Eu acho que essa é a missão, né? Ela aponta quem são os que precisam carregar essa missão. Todos que ela apontou até hoje, que fizeram a sua história e fazem a sua história, são apontados por ela, porque é a missão de conduzir o seu nome, as suas cores, a sua mascote, a sua vida.